Ô Pedroso, pegando pontos aí que você citou, pontos interessantíssimos, na verdade, para a gente desenvolver nesse nosso bate-papo, falar um pouco primeiro desse contexto que você trouxe sobre o Filipão. E te fazer uma pergunta, te fazer algumas perguntas, na verdade, sobre o Filipão, mas principalmente sobre esse tema que você falou, que era um tema que era muito recorrente pelo contexto, né? Lógico que a gente entende isso pelo contexto. O Filipão chega no Grêmio depois, né, de uma carreira extremamente consolidada, ele chega à Copa do Mundo de 2014 e ele toma a maior pancada, talvez não só da carreira dele, mas a maior pancada que um técnico brasileiro já tomou, né? Talvez Como que... mundial, né? Assim, Exatamente. porque com a visibilidade que teve no seu país, né? Sim, Assim, pode, com certeza é um dos top 3, top 5, assim, sim. do mundo, assim, de coisas emblemáticas, assim, É. que jamais serão esquecidas. Exatamente. Então, assim, te perguntar como que o grupo recebeu o Filipão naquele momento, como que foi a situação ali, se houve algum comentário, se o Filipão chegou a abrir alguma coisa para vocês, como foi o 7-1, o pós 7-1 do Filipão no Grêmio e você estando lá presenciando isso? Bom, entre nós jogadores, obviamente, existia, né, essa conversa e, né, algumas situações que se passavam, até mesmo reações, né? A gente tudo levava para esse lado do tipo assim, pô, mas tem que entender também, né? Pô, o cara acabou de passar por isso, ou, assim, sabe? Coisas que a gente fazia essa leitura, sabe, no vestiário, assim, nós como jogadores, né? Mas o próprio não comentava assim. Eu não lembro, pelo menos, assim, ele nunca falou nada a respeito, nem na apresentação dele, nem nada assim. Ele simplesmente meio que virou aquela página, né, que as pessoas, né, faziam questão de trazer a todo momento, mas ele em si, obviamente, talvez, né, internamente ele meio que não conseguia esperar, porque seriam pouquíssimos, né, que conseguiriam fazer isso em tão pouco tempo, mas, assim, para nós, assim, ele simplesmente sempre se comunicou muito bem e tal, e sempre fez questão de falar e olhar para o futuro, falar sempre sobre o campeonato brasileiro e tal, nunca chegou, como eu digo, né, pelo que eu lembro, nunca chegou a comentar nada ou fazer alguma relação com algum jogo ou com algum acontecimento, fazer alguma relação com o que havia passado alguns meses atrás, né, então, assim, às vezes acontecia coisas que, tipo, ao meu ver, assim, ele estava muito. Na verdade, ele já até tem um pouco dessa. Como é que é? Dessa fama do tipo, às vezes, ser meio rabugento, né? Que às vezes dá meio assim, tipo um Muricy da vida, meio que dá uns cortes nos caras e tal, assim. Mas naquela época ele aparentava assim, tá um pouco mais do que o normal, e obviamente isso é muito assim fácil de entender o porquê, né? Então, assim, eu acredito que o que a gente tenha percebido assim de diferente, ou talvez, né, que desse para fazer alguma relação a esse acontecimento, seria algumas reações, ou assim, às vezes, né, umas chutadas de Uma balde um irritação? pouco mais cedo do que o normal, talvez, e bem provavelmente eram por causa disso. E em relação ao grupo mesmo, Pedroso, porque a gente sabe, né, que é uma situação extremamente tensa, até para a gente sempre fala aqui no portal, né, é um ponto que eu sempre trago, que existe o atleta e existe a pessoa. A pessoa, o Filipão, enquanto pessoa, deveria estar muito abalado com Uhum. aquela situação profissional, né? Então, assim, houve por parte do grupo, em algum momento, alguma desconfiança, não do grupo como um todo, mas assim, que você tenha reparado, que você lembre de algum atleta desconfiando, ou houve realmente um acolhimento com aquilo, falando, ó, a gente tá fechado com ele, é aqui que ele... Bom, Porque o Filipão, quando volta pro Grêmio, depois daquele 7-1, ele tá voltando para casa, né? Para um lugar que ele era totalmente identificado. Acho que, isso. inclusive, é muito por isso que ele aceita trabalhar no Grêmio. Acho que ele só teria aceitado trabalhar no Grêmio logo depois daquela situação. Então, assim, nesse aspecto, como foi? O que você tem de lembrança disso? Bom, nós como jogadores, a gente entende que aquele 7-1 foi algo assim, uma fatalidade, aquela história do raio, né? Assim, que caiu ali, tu, na hora tu se assusta, assim, que o raio caiu na tua frente, mas assim, meio que não vai acontecer de novo, sabe? E a gente sabe que assim foi algo. É,
sei lá, totalmente bizarro. E, como eu disse, a gente sabe que nós, como jogadores, assim, não, isso ali não é normal. Então, assim, ele chegou e não tinha essa desconfiança nossa do tipo, sabe, pá, esse cara aí, não, agora vamos tomar goleada também, ou tipo, pô, não sabe mais nada de futebol, sabe? Isso eu acho que nunca passou e eu acredito que tenha acontecido até o oposto, sabe? Por se tratar de uma humilhação tão grande como foi, né, eu acho que nós, como atletas ali em si, e o pessoal mais envolvido ali que estava no dia a dia do clube, meio que deu aquela abraçada, sabe? Principalmente como tu falou, porque era a casa dele, assim. Então, assim, pô, aqui é onde ele vai se reerguer e tal, para, né, virar essa página, não teria um lugar melhor do que esse. Então, acredito que tenha sido isso, sabe? Assim, os jogadores muito respeitosos, assim, com a pessoa Felipão, né? Assim, e também muito respeitosos à história que ele já teve. E o pessoal abraçou e, né, tipo assim, tava muito disposto a fazer com que ele voltasse a ficar feliz novamente, né? Porque, como eu disse, isso era notório, né? Como ele estava nessa parte psicológica, assim, né? Era muito, qualquer pessoa via isso, né? Como ele estava assim, um pouco mais irritado, um pouco mais cabisbaixo, né? Porque, como eu falei, não é fácil, cara. São poucas as pessoas que, né, se tratando de futebol, passaram por algo que ele passou, assim como os jogadores que lá estavam. Então, assim, difícil saber o que se passava ali naqueles meses ou até naquele ano seguinte ali. Então, acredito que nós, como jogadores ali, pelo que eu lembro, nós encarávamos isso como assim, pô, o cara, né, vai agregar demais, sabemos que aquilo que aconteceu foi uma fatalidade e estamos aqui para reerguer essa, né, essa pessoa que é o Filipão e, né, até porque o sucesso dele seria o nosso sucesso, então, e vice-versa, né? Então, acredito que foi mais ou menos isso. Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor. Aplicativo Portal do Gremista, o maior portal de notícias sobre o Grêmio agora na palma da sua mão.